Dronenge. Mude sua visão. Veja por cima. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira etapa do curso de mapeamento aéreo com Phantom, etapa de processamento fotogramétrico. Meu nome é Maurício, eu sou engenheiro cartógrafo formado na Unesp de Presidente Prudente. Sou responsável técnico na Dronenge pelo processo de pós-processamento de dados, tá? E vou estar ministrando essa etapa aí para vocês do curso, tudo bem? Bom, processamento fotogramétrico. Nessa etapa do mapeamento aéreo com drones, né? Eu falo que é onde que a mágica acontece, onde através dos dados adquiridos em campo, né? Pelo VANT, tanto pelo sistema imagiador, quanto pelo sistema inercial e também pelo GPS, a gente consegue gerar produtos cartográficos e também alguns dados estatísticos, tudo bem? Nessa etapa a gente consegue produzir uma nuvem de pontos densificada, georreferenciada, um mosaico de ortofoto, um MDS, MDT, curva de nível, são um dos produtos que a gente consegue gerar nessa etapa, tudo bem? Bom, o meu intuito nessa etapa é passar para vocês como realizar um processamento fotogramétrico utilizando o Agisoft Photoscan e além de um simples apertar de botão, tá? Vamos começar então. Nessa primeira aula eu vou falar para vocês sobre hardwares, tá? É uma pergunta bem frequente que a gente recebe aqui na Dronenge. Qual é a melhor configuração de computadores, de PCs, de estações de trabalho, que a gente chama de estações fotogramétricas, um computador precisa ter para trabalhar bem nessa etapa de processamento fotogramétrico? Bom, então antes disso eu vou falar um pouquinho aí da evolução das estações fotogramétricas durante esse século, né, esses últimos 100 anos, né, dentro da fotogrametria, e depois eu vou falar passar um pouquinho de experiência, um pouco de dicas para vocês aí para montar o melhor computador para vocês trabalharem, tudo bem? A primeira coisa, vamos falar um pouquinho aí da evolução da fotogrametria. Ela passou por 3 etapas, né, e a evolução também das estações de trabalho acompanhou essas 3 etapas aí nesse último século, que é o período analógico da fotogrametria, o período analítico e o período que a gente está vivendo, que é o período digital, tá? Bom, então vou mostrar para vocês aqui essa primeira imagem, uma estação de trabalho aí, um restituidor analógico, né, da Yield. A fonte, eu peguei essa imagem aí da revista Mundo Gel. Bom, essa estação de trabalho era utilizada na era analógica, tá? Então, a gente ainda não tinha computadores, as câmeras eram de filme ainda, e como que a gente conseguia gerar, na época, né, o pessoal conseguia gerar produtos cartográficos. Então, vamos dar uma explicada aqui na imagem. Então, aqui é um restituidor. Então, o pessoal colocava uma imagem nessa etapa aqui, ó, nesse projetor, uma imagem que tem a sobreposição em comum, 2 imagens, né? Então aqui a imagem da esquerda, a imagem da direita, através de mecanismo óptico mecânico, aqui o operador conseguia ver em estereoscopia, tá? Essas imagens sobrepostas, então tinha uma noção de profundidade. Assim, ela conseguia tirar dados dessas imagens e gerar os produtos cartográficos nessa mesa aqui, tá? Então o restituidor e a mesa tinha aqui uma comunicação por encoders eletromecânicos, tá? E aqui os dados eram produzidos, tudo bem? Então aqui é a estação de trabalho na era analógica, tudo bem? Aí temos a segunda era, que é a era analítica. Ela foi marcada pela vinda dos computadores, tá? Então nessa etapa aqui a gente já conseguia trabalhar com computadores. Como funcionava aqui a geração dos dados? Bom, primeiro as imagens também era adquirida por sensores analógicos, tá? Com câmeras analógicas. Então eu precisava revelar o filme depois do voo e depois essas imagens eram escaneadas e mandadas para o computador. Através do computador a gente conseguia ter dados tanto qualitativos quanto quantitativos e qualitativos, né? E também ele conseguia ver em estereoscopia, aqui o operador, e produzir os produtos cartográficos. Então também tinha uma imagem da direita, da esquerda,
o operador, essas imagens eram fundidas através do software e o operador conseguia ver em profundidade, né, que a gente chama de estereoscopia. Tudo bem? Estereoscopia, falando um pouquinho do que é uma estereoscopia, que seria isso? Bom, essas estações de trabalho, elas simulam como se fosse assim, vamos falar assim, a ideia era a questão de simular o que a gente vê, o que o olho humano faz, o cérebro faz, tá? Então, a ideia da fotogrametria é a mesma. Conseguir ter duas imagens de dois pontos de vista diferentes e através de mecanismos, né, de softwares, de hardwares, a gente consiga ver o terreno em profundidade, tá? E tirar informações de dados tanto X, Y, Z. Tudo bem? Bom, passamos aqui pela estação de trabalho. Então aqui é um modelo comercial de restituidor analógico da época de 1976, tá? E agora a gente vai para essa fase que a gente está vivendo, que é a fase digital. Bom, a fase digital ela foi marcada pela vinda das câmeras digitais, tá? Nos meados dos anos 2000 aí, acho que foi apresentado no caso aí a primeira câmera digital para fotogrametria, tá? Embarcada em aeronaves tripuladas, e a partir dali teve uma grande evolução em relação à tecnologia, tá? Então, antigamente, a gente para ter dados tridimensionais, a gente também precisava de ter um computador e também fazer a visão em estereoscopia. Ainda isso é utilizado ainda no mercado, tá? Mas com a evolução principalmente tanto de hardware, mas também da informática, a gente conseguiu simplificar a estação de trabalho para meros notebooks, também servidores, sem a utilização do método de estereoscopia, tá? Então, essa era que a gente está vivendo, a era digital, e também a questão do avanço tecnológico, a questão aí das plataformas, dos RPAs ou os VANTs aí também trouxe bastante mobilidade, vamos falar assim, um grande acesso à fotogrametria, que se tornou muito mais barata por conta de VANTs em relação a aeronaves tripuladas, né? O pessoal acha que a fotogrametria até surgiu agora com a vinda dos drones, mas a fotogrametria já vem aí desde de 1800 aí na França, onde que os sensores eram embarcados aí em balões. Então, esse foi o avanço aí da tecnologia em relação às estações de trabalho, tá? Bom, quero mostrar para vocês agora um pouco do que eu estou trabalhando aqui na gravação desse curso, tá? Então vou sair aqui da minha apresentação. Eu estou trabalhando com notebook, tá? Eu quero mostrar para vocês assim como que é o rendimento dentro do notebook. Meu notebook tem até uma configuração legal. Não quis gravar esse curso na estação nossa de trabalho com um computador bem robusto aí, para vocês terem uma ideia aí mais ou menos como que demorada algumas etapas aí do processamento, tá? Então eu quero mostrar primeiro aí a configuração do meu computador. Então vamos aqui, gerenciamento do computador. Bom, vamos aqui digitar logo o painel de controle, né? Depois eu vou nessa janela. Vou aqui no painel de controle. Painel de controle. Vocês podem também dar uma olhada na configuração de computador de vocês, ou do notebook ou PC. E eu vou vir aqui em sistemas de segurança, tá? E vou vir aqui em sistema. Vou mostrar para vocês a configuração do meu notebook. Bom, o sistema, meu processador é um Intel Core i7, tá? De 2 GHz. A memória RAM instalada no meu computador é de 8 GB. Meu sistema operacional é 64 bits. Gravem essa informação aqui, ó, tá? Acompanhe o que eu estou fazendo aqui. O meu Windows é 10, tá? Não tem problema se for o 8 ou 7, mas uma informação importante para quando a gente for
baixar o software, essa informação aqui, ó, meu é 64 bits, pode ser 32 ou 86, tá? Bom, outra informação importante, vamos aqui em gerenciamento de dispositivos. O que eu quero mostrar para vocês, um item importante, é a relação da placa de vídeo, tá? Então eu tenho uma placa de vídeo aqui no meu notebook, que é a NVIDIA GeForce, uma série para notebook, a 710, tá? E além do chip gráfico, é uma informação legal aí para ter também, para ter uma noção de quanto a gente pode ganhar de velocidade de processamento em relação à placa de vídeo, tá? Então é isso, eu queria mostrar o caminho onde vocês podem ver aí a configuração do hardware que vocês estão trabalhando. Mostrei aqui para vocês, eu vou ter uma noção aí de velocidade também. E agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês, vou voltar aqui na minha apresentação, configurações recomendadas pela Agisoft para estações de trabalho, tá? Então vamos lá. Então ele passa uma configuração mínima e uma configuração recomendada por eles. E eu sintetizei aqui para vocês. Tem no manual lá o guia deles que eles disponibilizam no site, tá? Bom, eles falam aqui que o sistema operacional tem que ser no mínimo um XP, né? De 32 ou 64 bits. Ou o sistema operacional para o Mac, OS aí, o Mountain Lion. Ou o sistema aí, ó, do Linux, né, que é o Ubuntu, tá? Com essa configuração aqui, também 64 bits, tá? O processador no mínimo, né, um Intel Core Duo, tá? 2, ou um processador equivalente, tá? Pode ser um AMD também equivalente ao Intel Core 2 Duo, tá? E uma memória RAM de 4 GB, tá? Isso é a configuração mínima que eles passam no guia deles. Recomendada. Então o sistema operacional em relação a isso é a mesma coisa. XP, aqui o Windows 7, na verdade, né, o superior. O Mac é o mesmo sistema operacional da configuração mínima. E também aqui esse sistema operacional para o Linux, tá? O Linux é a versão Ubuntu, tá? Essa configuração aqui, eles pedem aqui um processador Core i7, né, Intel, e 16 GB de RAM, tá? Essa questão do RAM aqui, eles falam que depende muito também da quantidade de imagens que você está processando. Então eles se recomendam aí acima de 400 imagens, uma memória RAM de 16 GB, tá? Eu estou trabalhando com 8. E a gente vai trabalhar em torno aí de 500 imagens, por conta das características do Phantom, tá? Que a gente está utilizando o Phantom Pro, o Phantom 4. E como ele tem um sensor menor, então ele tira muito mais imagens para conseguir cobrir uma área, tá? Então não tem problema, questão de configurações recomendadas. Bom, uma outra coisa importante para aumentar a velocidade de processamento durante, né, da sua máquina é a questão da unidade de processamento gráfico, a tal da placa de vídeo, tá? O que eles recomendam? Iniciar aí o início tipo, da NVIDIA GeForce GTX da série 400, a mínima, tá? E uma anti-random na série 6000, tudo bem? São essas duas placas aí, a partir dessas duas placas, o que eles recomendam por processamento dentro do Agisoft, beleza? Bom, agora eu quero falar para vocês um pouco de desempenho. Só para vocês terem uma noção aí de trabalhar com notebook e trabalhar com PC, eu fiz uma comparação do mesmo processamento, com as mesmas configurações, utilizando o meu notebook e o processador que a gente tem aqui na Droneage, tá? Bom, então eu coloquei aqui as características de cada estação, né? No caso aqui do meu notebook, um processador i7, tá? A memória RAM de 8 GB, o HD de 1 TB e uma placa de vídeo NVIDIA GeForce série aí, ó, 710, tá? De 2 GB. E o meu processador que eu trabalho aqui na Droneage, então aqui é um Intel i7, então a gente já pode ver aí que o meu é de 2 GHz, aqui é de 4 GHz. Memória RAM de 32 GB,
É importantíssimo que utiliza um HD, um SSD, tá? Que melhora muito a velocidade aí de processamento. E a placa de vídeo é a última que saiu aí da série GeForce, a 1080 de 8 GB. E eu estou trabalhando com a de 2 GB, tá? Bom, então eu vou mostrar agora os dados de desempenho das etapas de processamento, tá? Então eu executei o mesmo processamento, os mesmos dados, as mesmas configurações. Então a gente pode perceber que tem uma diferença enorme. Então aqui as etapas do processamento, vocês vão ver aí no decorrer do curso. Então a primeira etapa aí de alinhamento das fotos. Então aqui eu demorei 47 minutos para fazer no meu notebook. E no PC eu demorei 6 minutos, né? 7 minutos aí, uma diferença bem grande de 40 minutos. A otimização também, eu demorei 20 segundos, aqui demorou 17, é um processo muito rápido, é aplicada somente uma transformação. A densificação da nuvem de pontos, que é uma etapa que demora bastante também. No meu notebook eu demorei 30 minutos, aí 31 minutos. A densificação da nuvem de pontos no processador foi 2 minutos. Então a diferença é bem grande aí. A geração da malha, né, do modelo, demorou 33 segundos. No processador demorou 6. A texturização demorou 9 minutos. No PC demorou 2 minutos. A geração do modelo digital de elevação, 43 segundos e 12 segundos. E a geração do ortofoto mosaico, 15 minutos e 3 minutos. Então vocês podem ver aí que é uma diferença exorbitante, tá? Queria mostrar para vocês aí, tipo uma comparação, para mostrar que faz diferença sim ter um hardware melhor, né? Vamos falar, um conjunto da obra melhor, que você vai ganhar em tempo. E também tempo é dinheiro, né? Bom, isso aqui é em relação ao desempenho. O que eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma matéria legal lá no nosso blog, né? Sobre a questão de hardware em relação aos equipamentos, placa de vídeo. Então eu vou abrir aqui para vocês. Então é uma matéria que a gente tem no nosso blog. Então aqui é blog.droneage.com.br. E a matéria aqui é processamento de imagens de drone, tá? Então vocês podem acessar aqui o blog da Droneage, vir aqui em busca e digitar hardware ou PCs para processamento, que vai aparecer essa matéria, tá? Bom, o nome da matéria é processamento de imagem de drone, qual computador utilizar. Então aqui tem algumas informações. Questão aqui de desempenho, de quando está fazendo o processamento. A gente vê aqui que utiliza bastante a memória do CPU, né, da capacidade do CPU durante um processamento. Aqui a gente fala aqui sobre processador, placa de vídeo. Vocês deem uma olhada aí, tá? E uma informação importante que a gente já tem em relação à placa de vídeo é de visualização tridimensional, tá? A questão do 3D. Existe placas de vídeo que a gente chama gamers e placas quadro, tá? Por exemplo, o pessoal está jogando com a placa gamer e consegue ver em 3D, beleza. Só que com ela, você não consegue visualizar dentro de um software que a gente chama de render, a visualização 3D, tá? Para você conseguir visualizar, você precisa de uma placa quadro, tá? Então a gente tem aqui uma na Droneage que a gente utiliza, tá? Uma placa quadro, acho que é K220 a configuração da placa. E é um detalhe que eu queria passar para vocês, tá? A memória RAM, a gente também fala aqui, tem as DDR3 e 4. Aqui a questão da tecnologia aqui, ó, Scalable Link Interface. Estações de trabalho, tá? Então vamos passar aqui. A gente fala do monitor com a visualização 3D. Aqui a configuração monitor da Bank, tá? De LED. Então esses monitores, uma diferença que ele tem uma velocidade, uma frequência muito maior do que um monitor normal para visualização de 3D. Para ver também em estereoscopia, em 3D, a gente precisa de um óculos que tenha comunicação com o CPU, né? Então aqui o óculos que a gente colocou, que a gente utiliza aqui é um NVIDIA Kit 3D Vision 2.
tá? E aqui algumas configurações. Essa matéria até está um pouquinho desatualizada, tá? A gente escreveu no ano passado. Então a gente coloca aqui uma estação de trabalho básica. Então aqui um processador Intel i7, uma placa de vídeo aqui da série 970. A gente já está numa série 1080. Importantíssimo, pessoal, ter um water cooler caso você esteja trabalhando aí com computadores, né? Por quê? Eu não recomendo utilizar sempre, né, um notebook. Por quê? Por conta de aquecimento. Quando você utiliza notebook, o notebook tem essa característica de esquentar demais, tá? De superaquecer. E isso diminui o tempo de vida do notebook, tá? Então, se você está querendo investir em uma estação de trabalho, compre mesmo um computador, tá? Tem um notebook para fazer pequenos processamentos. E importante a questão da refrigeração, tá? Então eu recomendo aí a compra de um water cooler, tudo bem? Que melhora bastante a questão de aquecimento, e aquecimento, menos aquecimento, melhora a capacidade de processamento do seu computador, tá? Então aqui um chipset, memória RAM, um HD de 1 TB. Então, o que a gente também indica é o seguinte, de ter um HD para armazenamento, tá? E o processamento, o software esteja instalado numa memória SSD, tá? Então, aqui no caso de 240 GB. O SSD é muito importante porque ele melhora muito a velocidade de processamento, tudo bem? Não é importante o gravador de DVD, tá? Hoje a gente trabalha sempre com HD externo ou na nuvem para compartilhar os dados. Então aqui uma fonte de 600 watts, tá? E aqui o gabinete, tudo bem? Aqui uma configuração básica. Então o preço dele aqui em torno de R$ 9.500, tudo bem? E você consegue chegar à vista até 8.500 aí. Lembrando que essa matéria está um pouco desatualizada, tá? Talvez você consiga com essa configuração um valor mais abaixo, tudo bem? Aqui o Manuel fala novamente, aqui o Manuel escreveu essa matéria sobre a questão do kit 3D, tá? Da placa quadro, da tela. E depois aqui uma configuração avançada, mesmo processador, placa de vídeo, water cooler. Aqui a memória RAM já de 8 GB, uma HyperX, HD de 3 TB, a memória SSD manteve, a fonte também, e aqui um outro modelo de gabinete, tá? Aqui já subiu o valor para 23.000. E aqui a gente tem uma configuração extrema. Então aqui um processador i7 Extreme Edition, uma placa de vídeo aqui de 6 GB. Lembrando que a gente já tem uma placa aí de 1080 de 8 GB. Water cooler, chipset. Aqui já recomendo, como eu falei para vocês, a matéria está um pouco desatualizada. Uma memória RAM de 16 ou 32 GB. Aqui já seria interessante. Um HD de 3 TB. Aqui já um SSD de 480 GB, tá? Com igual a configuração que a gente tem na nossa estação de trabalho. Aqui a necessidade de ter uma fonte maior, né, de 800 watts, porque o consumo do seu processador é maior. E esse gabinete, então aqui já vai para R$ 33.800. Se você conseguir encontrar assim, comprar separadamente essas peças, você consegue economizar bem esse preço, tá? Lembrando novamente que essa matéria é do ano passado, tudo bem? Bom, aqui a gente fala um pouquinho de orçamento e era isso que eu queria passar dessa matéria, tá? Então entre nesse link aqui, dê uma estudada, a gente vai procurar também atualizar essa matéria. Vocês viram a configuração do nosso processador. E era isso que eu queria mostrar para vocês em relação a hardware, tá? A maior dica aí que eu dou para vocês em relação de se queiram trabalhar com processamento fotogramétrico, invistam numa máquina que vocês vão economizar bastante o tempo. Vocês viram na comparação que eu fiz, e dentro
de uma área de trabalho, no mercado de trabalho, tempo é dinheiro, né? Então, reduzindo o tempo, você consegue pegar mais trabalhos para fazer e também conseguir aumentar a sua lucratividade, beleza? E eu acho que é isso, essa aula eu finalizo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem postar abaixo desse vídeo. E é isso, espero vocês.